Olá, bem-vindos a mais um papo aqui no Marketing para Negócios. Hoje a gente vai mergulhar num tema que, olha, é crucial. Como ir além do básico para realmente encantar os clientes. Temos aqui um material bem rico, sabe? Guias, estratégias e com exemplos bem práticos. Padaria, clínica de físio, até loja de tintas. Nossa missão aqui é extrair o ouro disso, né? As ideias mais, assim, aplicáveis para transformar a experiência do cliente e criar aquela lealdade forte, não importa o ramo. Ok, vamos desvendar isso. Com certeza. E olha, é um tema cada vez mais essencial, né? Porque hoje, com tanta opção, tanta informação na mão do cliente, só entregar o que foi prometido, bom, isso já não garante muita coisa. O diferencial mesmo está em criar aquelas experiências, uau, memoráveis. Superar expectativas virou tipo uma estratégia-chave para se destacar e crescer de forma sustentável. Entendi. Então, vamos começar do começo. As expectativas do cliente. A gente sabe que elas vêm de um monte de lugar, né? O que já viveram antes, o que ouviram falar, a promessa da própria marca. Mas o ponto central que o material parece bater muito é o porquê de ir além. Não é só para deixar o cliente felizinho na hora, certo? Exatamente. O porquê aqui é totalmente estratégico. Não é um mero agrado, sabe? É construir um ativo para o negócio. Quando a gente entrega mais do que o esperado, a conexão fica mais forte. Isso aumenta a chance do cliente voltar sempre. A tal da lealdade. E talvez o mais valioso, transforma esse cliente num promotor da marca. Ele vira o seu marketing boca a boca de graça. O que eu acho fascinante nisso tudo é como essa surpresa positiva, esse algo a mais que o cliente não estava esperando, cria um vínculo que vai além do racional, sabe? Toca no emocional, deixa de ser só uma troca, né? Fica mais humano. Cria uma relação de confiança, talvez até de apreço, né? Entendi. Agora, o material fala de alguns pilares para conseguir isso. Em vez de listar um por um, como se fosse uma receita de bolo, parece que tem uns grandes blocos de ideias, né? Um deles é sobre conhecer o cliente profundamente. Usar essa informação fala muito de entender necessidade, personalizar, antecipar desejo, até usar feedback de forma esperta. Como que isso tudo se amarra na prática? Ótima forma de ver. E essa conexão é a base, né? Conhecer o cliente de verdade. Seja conversando, olhando o histórico de compra, pedindo feedback. É isso que permite personalizar de um jeito genuíno. Chamar pelo nome, lembrar da última conversa, oferecer algo que faz sentido para aquela pessoa. Isso mostra que ela não é só mais um número, entende? E com esse conhecimento, aí sim, vem a capacidade de antecipar necessidades. Por exemplo, comprou algo que precisa de manutenção. Poxa, manda um lembrete, uma dica antes do problema aparecer. É ser proativo com a informação que você tem. E o feedback fecha esse ciclo, né? Ouvir não só para apagar incêndio, mas para refinar esse entendimento e a personalização. Uhum. Mas essa ideia de antecipar necessidades, isso não pode dar errado às vezes? Tipo, parecer invasivo? Ou errar a sugestão e acabar criando uma experiência ruim? É um risco, claro. E aí entra a sutileza, né? A qualidade da análise desse conhecimento. A antecipação não pode ser genérica, chutada. Funciona melhor quando está ligado a um histórico real, a uma necessidade que está ali quase explícita. Pega o exemplo da clínica de físio. O paciente falou que está com dificuldade no exercício. Aí você manda um vídeo complementar depois? Isso é útil, direcionado. O segredo é agregar valor que o cliente percebe, não só empurrar a coisa. E claro, o jeito de comunicar faz toda a diferença. Tem que ser útil, não chato. E sobre o feedback, o ponto crucial que os materiais levantam é: não basta pedir, tem que mostrar que fez algo com aquilo. Se possível, avisar o cliente: olha, sua ideia ajudou a gente a melhorar X. Isso sim fecha o círculo e mostra que você valoriza a opinião dele. Confiança e entregar valor concreto. Falam muito de transparência, honestidade e de oferecer mais do que o esperado. Como que esses dois conceitos se juntam para encantar? Eles são tipo duas faces da mesma moeda, construir um relacionamento sólido.
Transparência e honestidade, bom, isso é o básico, né? Ninguém gosta de ser enrolado. Mas o ponto que o material ressalta é a importância da transparência proativa, principalmente quando algo der errado. Avisar de um atraso antes do cliente ligar bravo, explicar o porquê e já dar uma solução. Isso transforma um problemão em potencial numa prova de respeito. Fortalece a confiança. É na hora da falha que a honestidade brilha mais, sabe? Então a ideia é não esperar a casa cair. Exato. E isso liga direto com oferecer mais do que o esperado. Não precisa ser nada grandioso sempre. Os materiais falam muito dos pequenos gestos que encantam, sabe? Um brindezinho inesperado, uma embalagem mais caprichada, um atendimento super atencioso, um descontinho surpresa para cliente fiel. São essas coisinhas que não estavam no script que reforçam a percepção de valor, mostram que a empresa se importa de verdade. Isso complementa a confiança que a transparência construiu. É o inesperado que causa o uau. Certo. E um terceiro eixo forte parece ser essa visão da experiência como um todo, sabe? A jornada completa do cliente. E como a equipe e a tecnologia entram nisso. Os materiais falam de experiência do cliente, CX, pós-venda, capacitar a equipe, usar a tecnologia. Como que esses elementos conversam entre si? A experiência do cliente, a CX, é a soma de tudo, né? Todas as interações, do primeiro oi no site até o acompanhamento depois da compra. Não adianta ter um produto sensacional se o atendimento é péssimo, ou se o site trava. Cada ponto de contato importa. O pós-venda é super importante porque ele estica essa experiência, mostra que a empresa não esqueceu do cliente depois que ele pagou. É ali que a fidelização se consolida de verdade, sabe? Mostra que a empresa se importa a longo prazo. E para essa jornada toda ser boa e consistente, bom, a equipe é a chave. Não é só treinamento técnico, o material bate muito na tecla das habilidades comportamentais, empatia, comunicação clara, dá autonomia para resolver problema na hora, uma equipe bem preparada, motivada, ela é o rosto da marca na experiência do cliente. E a tecnologia? Ela entra para substituir as pessoas nesse processo? Não, de jeito nenhum. Pelo menos não é essa visão desses materiais. A tecnologia aparece como uma ferramenta para potencializar a experiência e a equipe. Um bom sistema de CRM, por exemplo, ajuda a organizar as infos do cliente para poder personalizar em maior escala. Ferramentas de automação podem tirar tarefas repetitivas das costas da equipe, liberando tempo para interações mais humanas, mais complexas. Canais digitais, tipo WhatsApp, chatbots bem feitinhos, podem dar resposta rápida, conveniência. A tecnologia ajuda na eficiência na escala, mas o toque humano, a empatia, resolver um problema de forma criativa, isso continua sendo essencial, especialmente naqueles momentos que realmente importam para o cliente. Fica claro que é uma mistura, né? Estratégia, processos, gente e ferramenta. Agora, aqui que fica interessante mesmo. Ver como esses princípios todos, conhecer cliente, criar confiança, dar o algo a mais, cuidar da jornada, como isso funciona na prática, no dia a dia. Vamos pegar os exemplos do material, começando pela padaria. Um negócio tão comum, né? Como que ela pode encantar? A padaria é um exemplo ótimo de como isso se aplica em qualquer tamanho de negócio. Primeiro, conhecer o cliente. Quem vai lá? É o vizinho do pão fresco todo dia? É o pessoal do escritório para o café? O que eles valorizam mais? Frescor, variedade, rapidez, preço. Sabendo disso, a padaria pode, primeiro, garantir o básico bem feito, né? Pão sempre bom, lugar limpo, aquele cheirinho. Depois, surpreender. Amostrinha de produto novo, um pãozinho a mais para cliente fiel, um cartão fidelidade simples que seja. Personalizar o atendimento. Lembrar o nome, o pedido de sempre. O pão francês de sempre, seu João. Criar uma experiência gostosa na loja. Organização, talvez uma musiquinha, um sorriso no atendimento. E usar ferramentas simples. WhatsApp para encomenda, rede social para mostrar a fornada saindo quentinha. São as pequenas coisas feitas sempre que encantam. Mostra que não precisa de foguete para começar, né? Dá para fazer com o que tem. E na clínica de fisioterapia? Aí o cenário muda bastante. O que seria encantar nesse contexto de saúde? Muda, total.
Na físio, o encanto está muito ligado ao cuidado, à empatia e, claro, ao resultado que o paciente sente. Os diferenciais seriam entender de verdade a dor e o objetivo do paciente, ouvir com atenção, fazer uma avaliação detalhada, comunicar de forma clara o tratamento, os prazos e, se der, superar esses prazos, entregar valor extra, dica de exercício para casa, orientação para prevenir futuras lesões, algo personalizado para ele. Personalizar ao máximo o tratamento e o relacionamento. Lembrar detalhes da vida dele. Adaptar o plano conforme ele evolui. Ser pontual. Isso conta muito. Criar um ambiente que passe segurança e acolhimento. Limpeza impecável, conforto, uma recepção que sorri. E um acompanhamento ativo depois da sessão. Mandar uma mensagem para saber como ele está, se conseguiu fazer os exercícios. A tecnologia que ajuda muito, claro. Agendamento online, lembrete, vídeo de exercício, acompanhar o progresso digitalmente, mas o foco é na relação de confiança e no bem-estar. A confiança parece ser ainda mais central nesse caso. E no terceiro exemplo, a loja de tintas. Como que ela sai do básico, de só vender lata? A loja de tintas. Nossa, tem uma chance enorme de ser uma consultora para o projeto do cliente. Para encantar, ela pode focar em entender o projeto, não só o produto. É reforma, é arte, é um móvel. Que dificuldade tem? Parede úmida, precisa de tinta lavável, ecológica. Com isso, o atendimento vira uma consultoria de verdade, explicar a diferença das tintas, ajudar a calcular quanto precisa, sugerir tudo o que vai precisar junto, primer, lixa, rolo bom, fita crepe, antecipar os perrengues do cliente, agregar valor que ele não esperava. Amostra maior de cor, dica de como aplicar, um guia de combinação de cor, criar uma experiência boa na loja, organizada, clara, com demonstração de cor e efeito, pessoal acessível para tirar dúvida, fazer um pós-venda focado no sucesso do projeto dele, ligar depois para saber se deu tudo certo, se a cor ficou como ele queria, se precisa de mais alguma dica, e usar a tecnologia para facilitar. Simulador de cor no site, catálogo digital, WhatsApp para dúvida rápida. É transformar a compra de tinta numa ajuda real para o projeto do cliente. É muito interessante ver como a aplicação muda em cada negócio, né? Mas a essência de ir além de surpreender continua a mesma. Os materiais também mencionam uns guias práticos diários para esses negócios. Qual que é a mensagem principal desses guias, assim, o resumo da ópera? Olha, a essência desses guias diários pode ser resumida numa palavra: consistência. Não adianta fazer um super esforço isolado para encantar um cliente hoje e amanhã voltar para o básico. A mágica acontece quando essas práticas viram rotina, sabe? Entram no DNA do negócio. Os guias detalham isso. Começar o dia preparado, buscar personalizar cada interação, ficar de olho nas micro-oportunidades de dar aquele algo a mais, comunicar de forma proativa sempre, fazer o pós-venda ser regra, não exceção, e terminar o dia pensando: o que a gente pode melhorar amanhã? É essa disciplina diária que faz a intenção de encantar virar prática real, constante. Faz todo sentido. Não é um evento especial, é o jeito de trabalhar, né? Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Qual é o grande recado desses materiais que a gente analisou? Significa que encantar clientes é menos sobre truques de marketing e mais sobre construir relacionamentos de verdade, a longo prazo. É sair daquela mentalidade só da transação, sabe? E adotar uma postura de cuidado genuíno, de atenção aos detalhes, de buscar ativamente como agregar valor na vida ou no projeto daquele cliente. Quando uma empresa entende isso e pratica com consistência, ela não só vende mais, ela cria uma base de clientes leais que viram seus maiores fãs. E isso é um diferencial que ninguém copia fácil. Uma mudança de filosofia mesmo. Para a gente fechar e deixar uma pulga atrás da orelha de quem está ouvindo, pensando nisso tudo que a gente conversou, qual seria uma única ação inesperada, talvez pequena mesmo, que poderia ser colocada em prática amanhã no negócio de quem está acompanhando a gente, para dar o primeiro passo e surpreender positivamente um cliente? Fica a reflexão. E para aqueles negócios que sentem que precisam de um empurrãozinho, de um apoio mais estruturado para colocar essas estratégias para rodar e buscar um crescimento consistente dia após dia, os materiais mencionam a mentoria Marketing para Negócios,
Pelo que a gente viu, parece ser um programa bem focado nisso. Ajudar a atrair, converter e principalmente fidelizar cliente de forma estratégica. No dia a dia mesmo. Quem quiser saber mais detalhes sobre essa mentoria, o contato que está nos materiais é pelo WhatsApp. 17 997 09 0062. Vou repetir, tá? 17 997 09 0062. E com essa reflexão e essa dica, a gente encerra nossa análise de hoje. Obrigado pela companhia e até a próxima.